és santo, santo, rendemos glória. Aleluia, aleluia. Tu és santo, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Tu és santo, santo, santo és tu, Pai. Obrigada por essa oportunidade de culto, Senhor, por essa unção coletiva, por estarmos reunidos em Teu nome. Obrigada pelo Teu amor, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós te amamos Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus. Obrigada, obrigada. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Amém? Glória a Deus. Eu estava lembrando aqui, outro dia eu falei no VC, né, que os encontros de VC a gente não podia torná-los comum, como mais um dia, mais um momento de comunhão. E a mesma coisa eu falo para os cultos, né, de quinta, de domingo. Não pode ser mais só um culto, né? A gente congrega, não é porque a gente não tem nada para fazer em casa. É porque a gente ama o Senhor, é porque nós somos atraídos pela unção coletiva. E por isso nós nos reunimos sempre que necessário, sempre que se fizer necessário estaremos aqui. Amém? Queridos, agora a gente vai falar sobre os avisos e fique bem atento, viu? Então, dia 24, nós teremos um culto especial de Natal. Amém? Dia 24 temos o quê? Às 16 horas. Às 16 horas. Nós não teremos o culto das 18. Apenas os das 16. Então venha, traga a sua família. Traga a família vizinha sua. Convide pessoas. Será um culto especial. E um outro aviso que eu quero lembrar para você é: as matrículas do Rema estão abertas com 20% de desconto. Isso é para a gente se alegrar. Eu já sou graduada, meu esposo já é graduada. Minha filha se graduou recentemente na última formatura e é uma grande alegria termos parte, quase toda a família, estamos na expectativa aí para Camila, logo, logo. Queridos, e o Rema é o curso que você deve abrir mão de qualquer coisa para você fazer. Porque ele é um divisor de águas na sua vida espiritual, em todas as áreas da sua vida. E isso não é um jargão, isso não é marketing, isso é real, isso é verdade. Quem está falando é alguém que já fez, que já passou por essa escola, que eu digo que ela é sobrenatural. E ela é sobrenatural e eu posso provar, viu? Mais informações, passe no balcão ali na secretaria, você pode fazer sua matrícula, procure as secretárias, elas estarão lá disponíveis para atender você com o maior prazer e toda a honra. Então não perde essa oportunidade, esse desconto, ele tem prazo para acabar, então você não pode ficar de fora. 2024 é você no Rema, amém? Eu quero saber se tem alguém hoje nos visitando pela primeira vez. Você nunca veio aqui no Verbo da Vida, está vindo hoje pela primeira vez. Faz um sinal com sua mão. Ninguém? Culto caseiro, só de casa hoje. Ok. Então a gente vai para uma parte que é muito importante. É a parte que a gente não para o culto para fazer isso. O momento das ofertas e dízimos. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 9, versículos 7 ao 8. Amém? Todo mundo abriu? Diz o seguinte, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Versículo 7, ele diz: contribua segundo tiver proposto no seu coração. A gente oferta
porque a gente ama o Senhor, porque a gente ama a obra do Senhor, porque a gente ama essa casa, a gente ama uns aos outros, amém? E a gente oferta segundo está proposto ao nosso coração, segundo o Espírito falar que é para a gente ofertar, e a gente deve ofertar. E a oferta, ela vai sempre lhe levar um degrau a mais. Quanto mais você oferta, maior crescimento você vai tendo e mais colheita você terá. Quanto mais você planta, mais você colhe. E eu quero ler o versículo 8 na versão NVT, que esse versículo é uma das minhas confissões de fé. E ele diz assim na NVT: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênção para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Deus abençoa você com todo tipo de bênção para que você tenha para você, para abençoar o reino de Deus e para socorrer os aflitos, os necessitados. Então, quando você oferta, quando você dizima, o dízimo, eu não vou me aprofundar no dízimo porque a gente já sabe, nós somos muito bem ensinados aqui. Dízimo é um princípio e princípio a gente não negocia, a gente simplesmente cumpre. Amém? Então, prepare a sua oferta. Você que está em casa não pode ficar de fora dessa oportunidade de semear no reino de Deus, de semear na obra do Senhor. Não porque você precisa, não porque você está sendo constrangida, mas porque você ama ofertar, porque você ama dar ao Senhor e à sua obra. Então, você que está em casa, você pode fazer sua oferta, seu dízimo através do Pix, através do QR Code que aparece na sua tela. E aqui também você pode fazer isso pelo Pix e pela maquineta que está lá no fundo com as tesoureiras. E na versão mais antiga, né? Os raízes ainda no envelope, você pode também ofertar e participar desse momento de honra e de semeadura. Amém? Todo mundo aí já pronto? Já fez o seu Pix? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos abençoa com todo tipo de bênção, para que a gente tenha tudo quanto precisa e muito mais ainda para compartilhar com os outros. Nós consagramos essas ofertas e esses dízimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Venham com alegria. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Amém. Aleluia, boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Estão animados para receber uma palavra poderosa, a parte do Senhor? Tenho certeza que Deus vai falar muito conosco hoje. Eu tenho certeza que vamos sair daqui diferentes e vamos estar preparados para correr a nossa carreira e avançar naquilo que Deus tem para nós, amém? Convido você a curvar a sua cabeça, vamos orar um pouco. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por essa noite. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui para receber mais do Senhor. Nós estamos com o nosso coração aberto, com a nossa mente cativa de Jesus, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós hoje. Fala conosco, nós estamos aqui, estamos prontos para receber, em nome de Jesus. Usa-me, Pai, conforme a Tua vontade, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que essa palavra venha fazer aquilo que lhe apraz e realmente dar o fruto necessário, Pai. Muito obrigado pela Tua unção, pela Tua graça que nos capacita todos os dias. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Amém. Glória a Deus. Gente, obrigado. No final a gente conversa mais um pouco. Bom, gente, como eu disse, nós estamos aqui para receber uma palavra que vai nos ajudar a nós avançarmos, crescermos e corrermos aquilo que Deus tem para nós. E falando em crescimento, você sabe que a nossa igreja ela está crescendo, você tem percebido que Deus tem enviado pessoas para cá, tem chegado pessoas novas, e isso faz parte da nova estação que nós estamos, a estação do crescimento, de avanço, de florescer, de prosperar.
Então, nós nos alegramos muito com isso, porque sabemos que se isso está acontecendo, é porque Deus tem visto em nós a capacidade de cuidar dessas pessoas e também porque nós estamos fazendo aquilo que Deus realmente colocou como visão para esse tempo e para esta igreja. E nós, como igreja, também temos a nossa parte que nos cabe, que é justamente propiciar, né? Deixar, vamos dizer assim, a cama pronta para as pessoas que chegam, elas sejam bem recebidas, possam realmente ser bem acolhidas e serem alimentadas com o melhor, né, que o Senhor tem para elas. Então, esse conjunto de Deus fazer dar o crescimento e a gente pegando junto com Ele, o resultado sempre é expansão, é crescimento e é avanço. Então, para que nós possamos continuar esse crescimento, para que nós possamos realmente correr essa carreira que Deus colocou para nós, é preciso que alguns ingredientes, algumas coisas façam parte da nossa vida, e nós possamos realmente estudar, aprender, nos aperfeiçoar, para que nós possamos ficar cada vez melhores naquilo que Deus colocou para a gente fazer. E hoje nós vamos falar sobre uma parte, uma base fundamental para que isso aconteça. E nós vamos falar hoje sobre lealdade. Você se alegra com isso? Então diga, lealdade. Isso. Esse é um princípio que Deus ele vela muito para que seja cumprido, porque é algo fundamental para um crescimento, para um avanço. Não temos como a gente crescer, a gente avançar, se não existir lealdade. A lealdade ela vai fazer com que a igreja ela fique na mesma unidade, ou seja, no mesmo pensamento, no mesma visão, com o mesmo propósito que foi estabelecido. Então, a lealdade ela faz com que isso se manifeste, que isso aconteça, né, na congregação, na igreja, e não somente na igreja nesse sentido religioso, mas também na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com seus colegas. Tudo isso exige lealdade. Então, a lealdade ela traz isso, essa unidade, o mesmo pensar, a mesma visão, a mesma missão, os mesmos valores. Se nós tivermos isso unidos, nós iremos correr a carreira com toda força, com toda vigor e com aquilo que precisa realmente para que nós possamos atingir a linha de chegada. Além disso, a lealdade ela também traz algo precioso, que ela demonstra o amor. A Bíblia fala que nós seríamos conhecidos pelo amor que a gente ia espalhar, pelo amor que a gente ia tratar uns com os outros, nós íamos sermos reconhecidos que fazíamos parte da família de Deus. Então, quando nós somos leais, quando a lealdade está envolvida, o amor está sendo manifesto, e aí nós estamos demonstrando realmente que nós seguimos a Deus. Então, a lealdade ela é importante para isso, para trazer a unidade, para demonstrar o amor. Não tem como nós avançarmos, nós crescermos sem um ambiente bom para que isso possa acontecer. E um ambiente sem lealdade, amados, é um ambiente terrível, é um ambiente péssimo, é um ambiente ruim. A lealdade ela vai trazer, como eu disse, avanço, crescimento, multiplicação. Então, se a lealdade ela traz esses benefícios, a deslealdade ela traz realmente ao contrário disso. Então, ela vai trazer o quê? Divisão, vai minar as forças, vai minar a unidade, vai minar o amor. Então, vai fazer com que nós realmente ficamos, vamos dizer assim, acuados. E a gente não consegue avançar, a gente não consegue crescer. Então, lealdade, ela traz avanço, crescimento e prosperidade. A deslealdade, ela traz divisão e mina. Então, nós precisamos estar bem atentos e saber muito bem sobre a lealdade. Por isso, nós vamos falar aqui sobre os princípios da lealdade, para que nós possamos ficar bem afiados a respeito desse assunto, para que nós possamos continuar crescendo e correndo aquilo que o Senhor colocou para nós. Amém? E aí eu achei interessante, porque lá em Provérbios, no capítulo 25, no versículo 19, a Bíblia diz o seguinte, que como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal. E aí eu fiquei meditando nisso, porque eu não sei se você já sentiu dor de dente, mas é ruim. Você concorda comigo? Você está com um pé quebrado, um pé deslocado, para você poder caminhar, é ruim. E ele está comparando que isso é igual você confiar no desleal. Então, num desleal, você não tem segurança, você não tem firmeza, você não tem... É desconfortável, dói. É ridículo e ruim demais você estar num ambiente onde tem pessoas desleais. Você consegue perceber o fedor. Essa é a melhor palavra.
a deslealdade ela fede. A deslealdade faz com que realmente você fique incomodado e que impeça o crescimento que Deus tem preparado. Então, por isso nós precisamos realmente despertar, levantar essa bandeira da lealdade para que nós possamos correr. Deus ele tem uma visão grande para esta igreja, Deus tem uma visão grande para esse estado e nós fazemos parte dela. Mas para que nós possamos cumprir, para que nós possamos correr, nós precisamos ser pessoas leais. Então, amados, a lealdade ela é algo que nasce no coração, é algo interno. A lealdade é algo que vem de dentro, vem do coração. E é um compromisso que nós temos com Deus, que é refletido em algo, em uma visão ou uma pessoa. Ou seja, nós sermos leais aqui nessa igreja, nós estamos tendo um compromisso com Deus em relação a sermos leais à visão que Ele colocou e à nossa liderança que Ele estabeleceu. Então é essa confiança, esse compromisso que nós temos, um compromisso inabalável de estarmos leais a esses dois tipos. Nós sabemos que a nossa visão da nossa igreja, nós temos que pregar a palavra para as pessoas, para libertar esse povo que está perdido, que está preso nas garras de Satanás. Essa é uma visão que nós temos que fazer, é algo que nós precisamos fazer. Deus ele estabeleceu o nosso pastor para estar aqui, para nos orientarmos, nos darmos direções, para que nós possamos seguir e sermos mais efetivos naquilo que Deus colocou. A liderança ela serve para isso. Deus ele fala com o líder e através do líder vem a direção, vem as direções para que nós possamos seguir e ser assertivos, para não ficarmos rodando no deserto durante 40 anos e nem para ficarmos igual barata tonta, sem saber o que estamos fazendo. Então, quando nós somos leais a essa visão, como somos leais à nossa liderança, há crescimento, há avanço, porque essa é a vontade de Deus. Então, só assim a lealdade ela vai poder ser manifesta. Quando nós somos leais, amados, também demonstra o nosso caráter e demonstra o quanto nós temos do Senhor em nós. Porque eu não consigo imaginar o Deus sendo uma pessoa desleal. Você consegue imaginar isso? Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele é fiel, que Ele é leal, que Ele nos guarda, que Ele está velando por nós, que Ele torce por nós. Então, amados, quando nós somos leais, nós vamos demonstrar o caráter que nós temos e vamos demonstrar aquilo que realmente o Senhor é. Vamos demonstrar realmente o que está no nosso espírito. Porque não tem como nós sermos do Senhor, falarmos, estudarmos, estarmos frente a frente com Deus, orando, buscando, tendo uma comunhão com Ele e sermos pessoas desleais. Não existe, não tem essa possibilidade. Então, a deslealdade, ela vai mostrar como está a sua vida espiritual. Então, se você ver por algum momento durante a administração que você está com um lado desleal, é bom você voltar atrás. Há tempo de se arrepender, há tempo de se ajustar, porque Deus conta com você para essa caminhada, para essa carreira que Ele tem para este lugar. Amém? Então, sem mais delongas, vamos entrar no assunto propriamente dito, que é realmente alguns princípios, alguns passos que são necessários, algumas bases que precisam estar bem estabilizadas, que precisam estar bem firmes, para que possamos manifestar lealdade. Essas bases, esses princípios são algo que vai ser exigido para que a lealdade venha a ser manifesta, para que as pessoas possam ver que realmente nós estamos sendo leais. Então, se você gosta de anotar, vai ter alguns pontos aqui, você pode ir anotando, para que depois você possa meditar em casa. Amém? E o primeiro deles que eu queria falar é que a lealdade, ela vai precisar de uma convicção naquilo que você está envolvido. O que isso quer dizer? Você não pode ser leal a algo que você não esteja convicto no seu coração que realmente é algo que você queira estar. Resumindo, você precisa crer e saber que essa igreja, ela prega a visão de Deus, que ela prega realmente aquilo que Deus colocou para ser ministrado para este lugar, que realmente você veja que pessoas estão sendo salvas, curadas, saradas, libertas das garras de Satanás, quando chegam aqui e recebem essa palavra. Você precisa estar convicto que essa igreja, ela prega aquilo que Deus quer. Você precisa estar convicto que Deus estabeleceu o nosso pastor para estar aqui como nossa liderança, que ele tem um caráter íntegro, que ele realmente já provou, já foi provado, e você já está aqui, pessoas que estão com 5, 6, 7 anos, já podem ter a certeza do caráter do nosso pastor. Para que você seja leal, você precisa confiar, estar convicto disso no seu coração. Porque se você não estiver convicto 100%,
você não vai conseguir ser leal. Você não vai conseguir cumprir a lealdade que Deus espera que nós cumpramos. Nós precisamos cumprir aquilo que Deus colocou e a lealdade faz parte dela. Sabe por que eu digo que precisa dessa convicção, dessa persuasão, dessa certeza, dessa consciência que realmente você está envolvido? Porque vão levantar pessoas desleais para começar rumores, para falar mal, para levantar questionamento, para levantar falsa, como eu ia dizer, fugiu a palavra, falsa acusação, pronto, isso mesmo, falsa acusação. E isso, amados, não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer e quem vai falar. Não é uma coisa que nós estamos dizendo que vai ser, que vamos supor que isso vai acontecer. Não, vai acontecer. Eu te digo isso porque aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo, e nós vamos já ler aqui, e você vai estar convicto realmente do que isso acontece. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 23, no versículo 2, para que nós possamos ler essa parte. Lá em Lucas, no capítulo 23, no versículo 2, na verdade, no versículo 1, vamos começar de lá. A Bíblia diz: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributos a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Está no versículo 2. Então, aqui nós vemos que uma assembleia, um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas, se levantaram para acusar Jesus, dizendo que ele estava causando confusão naquele tempo lá, e estava dizendo que não era para pagar tributo para César, não era para pagar imposto, era para sonegar imposto, que estava causando divisões, que estava enganando o povo. Falando de Jesus. Aí eu pergunto para você, essas acusações eram verdadeiras? Mas por que pessoas estavam falando? Porque existem pessoas desleais. Então sempre vai levantar rumores, acusações, para tentarmos desviarmos do propósito, do plano que Deus tem para nós. Abra também lá em Atos, no capítulo 24, no versículo 5. Vamos ler rapidinho lá. Atos 24, capítulo 24, no versículo 5. A palavra nos diz: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então aqui nós vemos um grupo de pessoas novamente acusando Paulo, dizendo que ele era uma peste. Eu não sei para você, mas você deve ter o significado de peste para você, mas não é coisa boa, é uma coisa bem ruim. Então aqui ele estava acusando que Paulo era uma peste, era um cara que estava causando divisões, fazia parte de uma seita e estava só trazendo mal para o povo. Aí eu pergunto novamente, eram verdade essas citações, as acusações? Eram? Não. Então, amados, nesses dois casos, nós vemos que pessoas se levantam com rumores, com acusações, realmente para tentar minar, para tentar parar o avanço e o crescimento da obra de Deus. Aqui eles citaram Jesus e nós citamos Jesus e Paulo, mas teve outros aqui que também foram citados, assim como vai ter outros aqui que serão citados, como o pastor Fábio, o pastor William, dentre outros líderes de departamentos. Não, a questão não é se vai acontecer, mas quando vão falar e levantar rumores de você. Mas não é porque pessoas falam que significa que é verdade. Por isso nós precisamos estar convictos e realmente naquilo que Deus colocou, através dos princípios, através da palavra, através daquilo que o Senhor tem feito, através dos frutos que têm sido manifestos. Nisso nós vamos conhecer realmente quem é de Deus ou não.
E nesse caso, os discípulos, eles precisavam ter a convicção que Jesus realmente veio para salvar a humanidade. Eles precisavam estar convictos do caráter de Jesus, para que eles possam seguir Jesus. Porque eram mais pessoas que estavam falando de Jesus daquelas que estavam com ele. Então, eles precisavam ter essa convicção no coração. A equipe de Paulo, Timóteo, Silas, entre outros, eles precisavam estar convictos do caráter de Paulo, daquilo que Paulo veio fazer, daquilo que Paulo já tinha realizado pela palavra do Senhor, aquilo que Paulo tinha feito para aquela nação. Eles precisavam estar convictos para não dar assunto a outras pessoas, às acusações e desviar do propósito. Já pensou se Timóteo tivesse dito, rapaz, eu acho que Paulo realmente é uma peste, então não vou dar certo andar com ele, não. Tinha perdido um ministério tão maravilhoso que Timóteo era e tão suporte maravilhoso que era para Paulo. Então precisamos estar convictos naquilo que nós estamos envolvidos. Porque senão a gente vai ficar neutro. Sabe o que é a pessoa neutra? É a pessoa morna, aquela que a Bíblia fala que Deus ele rejeita, que ele vomita, porque está morno, não está quente nem está frio. E não existe pessoas meio leais. Ou ela é leal ou ela não é. Não tem um meio termo. Não existe em cima do muro na lealdade. Ou você está de um lado ou você está do outro. Então nós precisamos estar convictos realmente que essa é a palavra de Deus, que realmente estamos pregando e fazendo algo para o reino de Deus, que a nossa liderança são pessoas íntegras, que estão aqui para justamente nos orientar e levar para aquilo que Deus quer que nós cumpramos. Porque se nós não estivermos convictos, amados, não temos como defender, não temos como avançar e crescermos juntos. Então esse é o primeiro passo, primeira base, primeiro princípio para a lealdade, estar convicto naquilo que você está envolvido. O segundo ponto que eu queria falar para vocês é que a lealdade, ela segue uma hierarquia. Na igreja, como em qualquer organização que você possa ver, existem cargos, existem posições que são ocupadas para facilitar. É assim que Deus criou a hierarquia, a autoridade. Você que fez o rema, você teve ali a matéria submissão e autoridade com o pastor William, foi muito bem ensinado sobre isso. Você que ainda não fez o rema, você tem uma oportunidade de estar fazendo o rema, as matrículas estão abertas com 20% de desconto. Só falta você chegar lá, preencher e dar um passo de fé. Deus vai pegar junto com você. Então, o rema, amados, você vai entender a respeito de hierarquia através de submissão, da matéria submissão e autoridade. Você vai poder avançar, crescer, vai aprender sobre lealdade. Então, não deixe de fazer o rema, amado. Você que está aqui e ainda não fez o rema, passa lá atrás hoje, pelo amor de Deus. Na verdade, eu não vou apelar não, porque quem precisa mais é você. Eu apenas estou aqui para lhe ajudar, para que você possa melhorar cada vez mais, se equipar para correr a carreira que Deus colocou para você. Então, se você não fez o rema, passa lá atrás, faz a sua matrícula. E você que fez o rema, amado, que já está aqui, que terminou, que está muito bem aí, investe na vida de pessoas, paga uma meia matrícula, paga uma matrícula, ajuda uma pessoa, fala, você fez a matrícula, pronto, vou pegar junto com você, vou dar o valor de tanto para você, ou vou pagar a metade, vou lhe dar um valor, mas você vai fazer porque eu quero ver você crescendo e avançando. Precisamos nos alegrar com o crescimento das pessoas e o rema faz parte disso. Então, a lealdade, ela segue a hierarquia. Ou seja, nós temos aqui o nosso pastor-presidente, pastor Fábio, temos a diretoria, pastores auxiliares, líderes de departamento, líderes de VCs. Então, nós temos uma equipe que é formada de hierarquia de posições para o andar da igreja. Mas nós precisamos entender que Deus estabeleceu o nosso pastor para nos orientar, para nos dar orientações. Ou seja, Deus vai trazer a direção para ele, a visão que a igreja vai ter que seguir, e ele vai passar para a liderança e para o povo. E nós precisamos estar fiéis nessa direção que ele vai passar. Aí você pode estar pensando, sim, mas a lealdade então quer dizer que é só para a pessoa com o nosso pastor? É com o nosso pastor, com a maior autoridade. Sabe por quê? Porque pode acontecer, amados, de um pastor auxiliar começar a falar coisas que não é da visão da igreja que o pastor passou. O pastor, ele prega que nós somos próximos, abençoados, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção, que nós somos sarados, somos curados, somos justos, fomos justificados pelo Senhor, que nós somos uma bênção, que nós somos lindos. Nós somos tudo isso, amém? Amém. É isso mesmo. Mas pode acontecer que um pastor auxiliar chegue e diga, rapaz, esse negócio de prosperidade não é bem assim não.
é até uma parte, mas a outra parte não é bem assim. Nós somos curados, mas tem doença que realmente não entrou no pacote lá quando Jesus foi preso, não. Tem doença que ficou fora do pacote. Ou seja, deturpando a visão. E aí nós precisamos ser leais à visão inicial e pura que foi colocada por Deus. Pode acontecer no seu VC que o líder do VC possa falar uma coisa que não foi e que não é dita pelo nosso pastor. E aí você precisa dizer, rapaz, isso aqui está errado. Por isso que é importante nós virmos para o culto, congregarmos, estarmos unidos, estarmos na mesma visão, para que você possa perceber logo, antes de contaminar mais ainda. Então, quando nós estamos sensíveis, estamos ali juntos, nós vamos conseguir identificar um sinal de deslealdade ou algo que esteja fora da palavra. Então, nós precisamos ter essa posição. A lealdade, ela requer uma posição nessa hierarquia. Você precisa ser leal à autoridade maior, porque lá é onde vem a visão pura, a direção correta, para que nós possamos seguir. Amém? Então, nossa autoridade maior, ela é Cristo, amados. Então, na nossa hierarquia eclesiástica aqui na igreja, Cristo, Ele é o nosso cabeça, a nossa maior autoridade. E aí Ele estabeleceu o nosso pastor presidente para ser a outra autoridade. O nosso pastor colocou a diretoria, os pastores auxiliares, os líderes. Então, tudo está feito bem organizado. Então, você sabe, amados, você tem que obedecer ao Senhor, ao nosso pastor, à diretoria, os pastores auxiliares, aos líderes. Siga isso e com certeza você vai ser uma pessoa leal. Amém? Aleluia, glória a Deus. E é interessante, amado, porque o nosso pastor ele sempre fala isso, né? Toda vez que o nosso pastor vai ministrar, ele sempre diz, amados, eu estou falando o que está aqui na palavra. Você já prestou atenção que tudo que nós falamos aqui, todas as pessoas que sobem aqui no púlpito, eles leem versículos que vão corroborar com aquilo que está sendo dito? É justamente porque nós temos um compromisso com a palavra, o respaldo com a palavra. Então, amados, é seguro você obedecer, você seguir. E você tem visto os frutos que têm se manifestado aqui em nosso meio. E é só o início, ainda tem mais para acontecer. Você crê assim? Aleluia, glória a Deus. Então vamos avançar. Deixa eu beber uma água. Vocês estão bem? Está dando para entender? Está tranquilo? Esse terceiro ponto ele é muito bom. E nós vamos tirar algumas crecazinhas que às vezes as pessoas confundem. Mas o terceiro ponto é que lealdade, ela não esconde informação. Diga comigo, lealdade não esconde informação. Realmente, as informações que surgem na igreja, nós precisamos compartilhar. Eu vou já entender para que você também não possa passar para o outro extremo. Mas as informações, amados, que vão ferir a igreja ou algum irmão, precisam ser ditas para as autoridades, para o nosso pastor, para que ele possa resolver. Como assim? Não entendi. Eu vou lhe dar um exemplo bem prático que você vai conseguir entender de primeiro. Vamos supor que chegue uma pessoa na nossa igreja e você está aqui congregando, você está aqui, muitas pessoas, e uma pessoa ela se disponibiliza para servir no nosso departamento infantil, no CVV. Só que você conhece essa pessoa e você sabe que ela já teve um caso onde teve maus tratos com crianças ou teve algum assunto relacionado a abuso infantil. E aí você vê aquela situação, vê que ela se disponibilizou para o departamento infantil e quando nós damos uma olhada no nosso departamento de criança para a pessoa servir, a gente sempre dá uma olhada realmente, a gente experimenta, a gente testa, justamente para a gente ter a segurança para as nossas crianças. Mas tem pessoas que, às vezes, num caso desse, ela não tem nenhum processo, não foi aberto um processo, mas você sabe o que aconteceu. E aí você vê essa pessoa se disponibilizando para servir numa situação onde ela já teve um caso ruim. E você fica calado. Você acha isso certo? A sua informação ela pode salvar a nossa igreja de situações indesejadas e pode salvar a vida de crianças. Então não precisamos reter informações desse tipo, amados. Nós precisamos ter esse entendimento que a lealdade ela não guarda essas informações, mas ela sempre pensa no bem-estar da igreja, no bem-estar do irmão.
A mesma coisa no líder de IVC, você pode estar lá, o líder ele começa falando coisas que estão fora da palavra, ou tem um padrão a ser seguido, ele não consegue seguir aquele padrão, ele acha que é melhor fazer de um jeito. Não, é para começar às 7h30 terminar às 8h. Não, eu quero começar às 10h terminar às 11h, porque eu acho que é melhor, porque eu acho que é assim. Não, mas o pastor William, ele estabeleceu lá que era para a gente convidar as pessoas, para a gente ter um momento de palavra, algum louvor. Não, mas eu não dá certo assim não, vou fazer do meu jeito. Você que está lá, amados, você precisa comunicar, porque se você não comunicar, como que nós vamos saber que realmente precisa ser alterado, ser ajustado isso? Isso atrasa, impede o crescimento e o avanço da igreja. Então, esses são os tipos de informações que não precisam ser guardadas. Aí você pode estar pensando, mas aí eu vou ser como da casa de Chloe, eu vou estar sendo o X9, o fofoqueiro. Existe uma diferença entre relato e fofoca. Relato é quando você realmente vai falar algo para as pessoas que possam resolver. Numa situação dessa, você falar com o nosso pastor é a pessoa ideal para você conversar com ele, explicar para ele e ele vai resolver o problema. Agora, a fofoca é quando você quer espalhar para dizer que você sabe, que você descobriu e você quer ficar com mérito. Isso é fofoca. Você falar para as pessoas que não irão resolver o problema, que só irão fermentar. Isso é fofoca. Então, relato é diferente de fofoca. E muita gente fala da casa de Chloe como sendo a casa dos fofoqueiros, não é verdade? Você já viu essa brincadeira, muita gente falando sobre isso. Mas, amados, ele falou para Paulo o que estava acontecendo naquela igreja. Ele falou para quem podia resolver. E Paulo, ele tratou aquele assunto, resolveu o assunto daquela igreja, e não somente daquela igreja. Até hoje, devido à informação deles, são igrejas tratadas a respeito do assunto que estava acontecendo lá, porque está escrito a carta. E hoje nós temos acesso para sermos vacinados, para não cometermos os mesmos erros. Então, amados, se você falar essas informações, você não está sendo fofoqueiro, mas você está sendo leal com a sua igreja, com a sua liderança. Então, nós precisamos ter esse entendimento, que essas informações precisam ser faladas. Quando nós sabemos de uma situação dessa e a gente não comunica, nós estamos sendo coniventes com isso. E aí vamos supor esse exemplo da primeira vez que eu falei, dessa pessoa que queria servir no departamento infantil. Se ela serve, se ela está lá e acontece alguma coisa, como vai ficar a sua consciência de saber que poderia ter impedido isso? Então essas informações, amados, essas informações são muito importantes para que nós possamos crescer, avançar, correr aquilo que Deus tem para nós. Amém? Rapaz, o relógio avançou hoje. Vamos correr. O quarto passo, o quarto princípio, a lealdade, ela é baseada em princípios e não em emoções. O que isso quer dizer? Muitas pessoas, na verdade, são movidas pelas emoções, pelo aquilo que acontece com você naquele momento. Né? Na psicologia é falar das pessoas sanguíneas. Brincadeira, gente, estou só brincando. Né? Senão a Mirana gostou. Então, tem algumas pessoas que são movidas pelas emoções. Na hora ali já chega, falou, já faz, já toma decisão, já faz daquilo. Pronto, rapidão. Mas na palavra, na lealdade, a gente precisa ver os princípios. Não vamos agir por sentimentos, não vamos agir por emoções, mas pelo aquilo que a palavra diz. Às vezes uma pessoa é chamada a atenção, o líder fala com você, ou o pastor fala com você, e aí a pessoa eu vou sair da igreja porque eu fui maltratado, porque o pastor chamou minha atenção, isso era injusto. Só que ela se esquece que a palavra diz que o pai corrige ao filho a que ama. E isso tem na Bíblia, que é um princípio, que é uma forma de ajudar, de salvar as nossas vidas. E se ela for pensar para ver os princípios, ela vai pensar, rapaz, o pastor ele me ama, porque ele está me orientando para que eu possa melhorar, para que eu possa correr a minha carreira. Então eu vou aceitar no meu coração essa correção e trabalhar para que eu não cometa esse mesmo erro, porque assim eu vou conseguir avançar e crescer. Essa é o pensamento de uma pessoa leal. A pessoa que é desleal, ela fala, vou sair da igreja, ponto, acabou, para outra. Vou pegar esse problema, coloco na sacola e vou levar para outra igreja também. Porque lá vai dar a mesma coisa. Então, pessoas leais são tratáveis. Pessoas leais, elas não agem por emoções ou por sentimentos. Ela age pelo aquilo que a palavra diz. E um exemplo que eu achei muito interessante é falando sobre Jonas e Davi.
Jonatas, ele era filho de Saul, e na época Saul queria matar Davi. O que Jonatas fez? Davi, papai quer te matar, então eu vou te ajudar no que eu puder, mas faz a tua parte aí, porque ele está nervoso e vai te pegar. Jonatas, amado, ele poderia muito bem ter pensado assim: rapaz, é meu pai, é da minha família, é do meu sangue, é o rei, se ele morrer, pode ser que eu assuma, né? Eu sou o herdeiro, então é melhor ficar quieto, melhor seguir aqui mesmo a minha família, deixar essas emoções, meu sentimento pelo meu pai ser mais forte do que meus princípios com Deus. Ele poderia ter feito isso, muita gente tem feito isso nos dias de hoje, se a gente for analisar e fazer uma comparação. Mas ele decidiu ser leal aos princípios. Ele sabia que Deus tinha estabelecido algo, que aquilo era injusto, não era conforme os princípios de Deus. E ele preferiu, mesmo indo contra o pai, cumprir aquilo que Deus tinha colocado para ele. Isso é lealdade. Só que também nós temos outro exemplo que é contra a lealdade, que é a deslealdade. Absalão e Davi. Absalão ele foi desleal, mas eu não quero falar propriamente dito dele, mas das pessoas que seguiram ele. Absalão, ele roubava o coração das pessoas, para com o pai dele, ou seja, ele denegria a imagem do pai, dizendo que o pai estava cansado, que não podia atender, e colocava ele como sendo o cara. Ele estava sendo desleal. E mesmo assim, amados, ele conseguiu arrecadar, conseguiu agrupar pessoas para ajudar ele nessa rebelião dele. E eu fico imaginando a cabeça dessas pessoas, sabendo que ele estava fazendo coisas erradas contra os princípios de Deus, contra os princípios que aquele povo tinha sido ensinado, e mesmo assim decidiram seguir ele. Então nós vemos aqui dois tipos de pessoas, Jonatas e as pessoas que seguiram Absalão. Nós vemos a disparidade de uma com a outra. Umas sendo seguidas pelas emoções, porque ele falava bem, porque ele era bonito ou porque ele era mais forte. Seguir Absalão, mas não tinha o caráter e a dignidade que era necessária, a lealdade que era necessária para seguir a Cristo. Então nós precisamos ter esse entendimento que a lealdade ela vai requerer que nós sigamos aquilo, os princípios estabelecidos na palavra, e não as emoções que a gente vai florar dentro de nós em alguma situação ou em alguma circunstância. Amém? Vocês estão tão quietos, amados, é porque eu estou falando baixinho, né? Ou é porque está recebendo? Realmente, amados, esse assunto é para mexer conosco. É justamente para a gente ser chacoalhados, para que nós possamos realmente ver a importância de sermos leais e fazermos aquilo que Deus estabeleceu para nós. Amém? Tenho 2 minutos e para finalizar eu queria falar sobre a lealdade custará amizades, relacionamentos e até mesmo coisas físicas. Amados, quando nós estamos sendo leal a uma pessoa ou a algo, a gente não vai conseguir ser leal a todos. Por quê? Nós pregamos a palavra de Deus, nós seguimos a Deus, nós seguimos aquilo que o Senhor colocou na sua palavra. Mas tem gente aí que quer seguir Satanás, que é satanista. E aí, se você seguir a Deus, você vai agradar o satanista? Não vai. Você não tem como ser leal aos dois. É o que fala lá em Tiago, no capítulo 4:4. Se você constitui amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Não tem como você agradar a 2 senhores. Não tem como você ser leal a todo mundo. Você vai ser leal àquilo que você realmente está convicto que você está ali junto. Ou seja, a palavra de Deus. E quando você tem essa lealdade, você não vai deixar a pessoa falar mal. Porque como é que você vai ter um amigo ou um relacionamento que a pessoa fala mal da sua igreja, fala mal do seu pastor, fala mal do seu líder, fala mal de tudo, do ministério, mal da palavra, e você vai continuar amigo dessa pessoa e tendo relacionamento com ela? Não vai dar certo, amados. Sabe por quê? Porque em toda amizade, em todo relacionamento, existe algo que é transferido para você. Então, se você não se afastar, você vai acabar pegando algo daquela pessoa. E quando a pessoa fala assim, ela é desleal. Então, você vai conseguir pegar um pouco dessa deslealdade. E pode ser que seja o início para que você venha cair no abismo profundo da deslealdade. Então, a lealdade, ela vai precisar, ela vai exigir que nós tomamos decisões a respeito de nossas amizades, nossos relacionamentos.
Você é casado, o cara começa a falar da sua mulher. Rapaz, sua mulher é feia, sua mulher, rapaz, é antipática, sua mulher é isso e aquilo. Ele falando mal direto da sua mulher. Você vai ser amigo de uma pessoa dessa? E vice-versa, falando do seu amigo, do seu marido. Rapaz, ó, ele é feio, viu? Amor é cego e tu realmente ama muito ele. Porque se tu for olhar com os olhos naturais, tu não consegue olhar muito para ele, não. Você vai ficar amigo de uma pessoa dessa? Vai ter um relacionamento com uma pessoa dessa? Não vai, amados. Então, nós precisamos entender que existem amizades e relacionamentos que não são para a nova estação que nós estamos. Que precisamos apartar. A lealdade vai exigir que você se aparte de algumas amizades e relacionamentos. E algumas coisas físicas, como seu sustento financeiro, vamos dizer assim, um exemplo. Pode ser que seu chefe, ele chegue e diga, rapaz, eu não aceito o crente aqui. Crente é chato, crente não sei o quê, crente aqui não dá certo. Ou você é crente, ou você trabalha comigo. O que você vai fazer? Você vai ser leal a Deus ou leal a essa circunstância? Então, às vezes, pode ser Moisés. Lá em Hebreus, capítulo 11, fala que Moisés ele abriu mão de tudo, da sua posição, ele poderia ser o primeiro presidente lá do Egito, né? Podia ser ali a sucessão de Faraó, estar num palácio com tudo de bom, com as melhores comidas, roupas, mas ele decidiu abrir mão disso para que ele pudesse cumprir o plano que Deus e o propósito de Deus para a vida dele. Então, a lealdade ela vai exigir isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amados. Todo esse custo que a lealdade ela traz, você pode achar que é muito caro, mas não é, pelaquilo que você vai receber do que Deus tem feito para você. Eu queria que você abrisse lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 21, para a gente possa encerrar. Para que possamos encerrar. Mateus, capítulo 25, no versículo 21. Aqui a palavra nos diz: disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aqui, amados, Deus, nós estamos vendo aqui a palavra dos talentos, e aí tem esse versículo, onde Deus, o Senhor diz, né, que muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, entra no gozo do teu Senhor. Aqui nós vemos, amados, a bênção de Deus se manifestando. Primeiro, porque quando nós somos fiéis, quando somos leais ao Senhor, a visão, a liderança que Ele nos colocou, existe uma recompensa que é o aumento, que é o crescimento, que é a expansão. Toda vez que nós demonstramos e expressamos a fidelidade, a lealdade, existe uma recompensa de aumento para nossas vidas. Então, se você está sendo fiel, amados, é questão de tempo para o aumento, para a prosperidade, para o crescimento chegar sobre a sua vida. E no outro versículo ele diz que entra no gozo do teu Senhor, na alegria do Senhor. O que é isso? É a gente ser favorecido em tudo que Deus colocar para nós. Em tudo que nós colocarmos a nossa mão, nós seremos favorecidos. Pelo favor, pela alegria do Senhor que vai estar sobre nós, pela unção, pela graça do Senhor que vai nos capacitar, para que tudo que nós colocarmos a mão venha funcionar, venha prosperar, venha crescer. Nós vamos ter o favor de Deus em nossas vidas. Então nós temos essa recompensa de ser fiéis, de sermos leais ao Senhor, aquilo que Ele estabeleceu. Quando nós fazemos isso, nós iremos avançar, nós iremos crescer, iremos prosperar, porque a lealdade é uma chave para a expansão. E eu estou falando isso, amados, na questão nossa espiritual, na nossa questão como igreja, mas leve isso para a sua vida pessoal. Seja leal à sua família, ao seu trabalho, nos seus negócios, que também vai acontecer a mesma coisa. Você vai prosperar, você vai avançar, vai ter aumento, vai ter expansão, porque é impossível, amados, Deus prometer algo e não cumprir. Então, se você for leal, vai se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, por gentileza. Então, amados, a lealdade ela é importante. Nós estamos crescendo, avançando e vamos continuar assim. Tem muito mais coisa para acontecer. Agora que nós estamos começando a ver os frutos que nós plantamos. Se prepare, você faz parte de algo grande, de uma visão grande. Deus estabeleceu algo grande para esta cidade, para esse estado, para esta igreja. E nós fazemos parte desse avivamento. Que nós possamos ser leais a essa visão, a nossa liderança, o nosso pastor, o nosso casal pastoral, Sameire,
e para o pastor Fábio Sames, que nós possamos realmente ser leais, demonstrar isso, e nós iremos ver tudo aquilo que Deus prometeu, que Deus tem falado, se manifestando e acontecendo em nossas vidas. Quando nossa igreja cresce, quando nossa liderança cresce, nós crescemos juntos, porque a bênção ela começa a escorrer, passa pelo líder e vai chegando até nós. Então se alegre, amados, com isso que a igreja tem vivido, porque isso vai ser um reflexo do que vai acontecer na sua vida também. Amém? Pai, nós te rendemos graça por essa noite, obrigado por essa palavra que foi ministrada, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem falado muito conosco. Nós declaramos, Pai, que queremos ser leais, queremos nos aperfeiçoar cada vez mais para manifestarmos, Pai, essa fidelidade, essa lealdade que o Senhor merece. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas, obrigado porque o Senhor já tem nos capacitado. Tudo o que precisamos para sermos pessoas leais, o Senhor tem colocado. E nós cremos, Pai, em nome de Jesus, essa igreja, Pai, cheia de pessoas leais. Nós repreendemos toda deslealdade em nome de Jesus, declaramos saindo, porque nós cremos, Pai, num crescimento. E nada vai nos parar, nenhuma deslealdade, Pai, irá nos parar. Mas nós iremos avançar e crescer para aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por cada irmão que está aqui. Eu declaro, Pai, eles tendo essa consciência, tendo, Pai, esse entendimento da lealdade traz recompensa, para que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, viver o melhor do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu não poderia deixar de finalizar esse momento sem a gente fazer esse convite, que já é uma expressão de lealdade, de fidelidade ao Senhor. Jesus, ele já veio, já morreu por todos nós. A Bíblia diz que tudo que nós precisamos para termos uma vida de piedade, ele já nos deu. Lá em João 3,16 diz que ele veio, entregou seu Filho Jesus para que morresse, para que nós possamos ter vida em abundância. Então Deus já preparou tudo. Deus foi leal conosco primeiro do que nós somos com Ele. E aí, se você está aqui essa noite e ainda não fez essa entregar a sua vida para o Senhor, para ter essa comunhão, para ter essa intimidade, para ter uma nova vida com o Senhor, essa é a sua oportunidade de você estar fazendo essa confissão, mudando a sua vida. Hoje você que não fez essa confissão, você está como criatura, mas Deus quer te chamar de filho, e para que isso aconteça, você precisa confessar com a sua boca e crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. E essa é a oportunidade que você está tendo. Tem alguém nessa noite que ainda não confessou o Senhor Jesus, que queria fazer isso hoje? Todos salvos? Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor, que queria voltar? Deus, Ele não está zangado com você. Deus, Ele não quer saber o que levou você para lá. Ele só quer te abraçar e ter você de novo como filho. Te abraçar novamente, colocar uma sandália, roupas novas e te dar uma nova vida. Uma folha em branco para que você possa escrever a sua vida de agora para frente, de agora em diante. Tem alguém que está afastado dos caminhos que queria retornar hoje? Aleluia. Tem alguém que queria ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, sair daqui revestido de poder, cuspindo fogo, todos cheios? Alguém com alguma enfermidade, alguma dor que queria oração para sair daqui curado, sarado, como Deus te criou para ser? Glória a Deus, uma igreja poderosa, uma igreja maravilhosa. Isso mesmo. Glória a Deus. Amém, gente. Antes de finalizar, eu queria indicar esses 2 livros para vocês que tem ali no Verbo Shop. Um é chamado A Recompensa da Honra, de John Bevere. É um livro maravilhoso para que você possa entender sobre honra, sobre lealdade, para que você possa realmente, amados, estar complementando o que você escutou hoje. Esse livro é poderoso e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Assim como esse também, Em Busca de Timóteo. Ele também vai trazer alguns princípios, algumas realidades que nós precisamos entender para que possamos servir o reino de Deus cada vez melhor. Amém? Então, você pode passar ali no Verbo Shop, eles estão ali disponíveis para você. As matrículas do Rema estão abertas, você pode passar ali no balcão de informações, fazer a sua matrícula, não perca essa oportunidade, para que você possa fazer com 20% de desconto. Né? Vai ser uma oferta maravilhosa, é uma oportunidade ímpar de você estar adentrando 2024 com a mudança de vida, em nome de Jesus. Amém?
E domingo, né, nosso pastor está pedindo para avisar que domingo, dia 24, nós temos nosso culto às 16 horas. Nesse domingo nós não teremos o culto das 18, será somente o culto das 16 horas. Então, se você não viu alguma pessoa aqui, se tiver algum desavisado, avise para ele que o culto só é às 16. Nós vamos estar aqui esperando vocês com a palavra maravilhosa que Deus vai derramar sobre nossas vidas em nome de Jesus. Amém? No mais, tudo certo? Mais alguma coisa? Fechado, né? Então, vão na graça e na paz, um resto de semana maravilhosa, em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus.